A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos passando a lição, estamos chegando à reta final do nosso terceiro trimestre desse ano, a qual nós estamos estudando o ataque contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Cristo. A lição anterior, nós estávamos falando sobre as redes sociais, Lição 11, nós falamos a sutileza das mídias sociais. E foi benção essa lição 11, como também essa lição 12, vai ser benção também, onde nós vamos abordar o assunto, a sutileza da espiritualidade holística. Eu quero pedir você para ficar comigo até o final dessa aula, vai ser um resumo da lição. Você professor, você subtenente de escola bíblica dominical, professores, alunos também que são nosso seguidor nesse canal de ensino da EBD, fica conosco do início até o fim, que vamos estar falando coisas muito importantes, abordando assunto importante da antiga aliança, como na nova aliança, e os dias atuais também, o que está acontecendo no mundo espiritual e no mundo pessoal a respeito da crença da espiritualidade das pessoas. O nosso textuário vai dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse textuário é muito importante para nós, que o caminho é Jesus Cristo, ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao céu, senão primeiro passar por Jesus Cristo. Então temos que reconhecer Jesus como nosso Salvador. O objetivo da nossa lição hoje é conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Segundo, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O terceiro objetivo, expor o fundamento da espiritualidade holística. Quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Você que já é inscrito no meu canal, muito obrigado, muito agradecido por você já ser inscrito, que está nos acompanhando. E você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, dá um like aí, gostei, pode comentar também, que assim que nós estiver vendo os comentários, a gente vai estar respondendo com muita alegria, com muito prazer. E você gostando também do assunto a qual nós estamos abordando nesse canal, você tem toda a liberdade de estar passando para outras pessoas nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp para família ou grupo pastoral. Vocês têm liberdade de estar passando esse link do meu canal para outras pessoas também. E seja muito bem-vindo em nosso canal, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que essa aula vai ser bênção para a sua escola bíblica dominical. Esse resumo dessa aula nós estamos passando vai ser bênção para a sua família, para você, e vai estar também te ajudando no seu crescimento de conhecimento na palavra de Deus. Já começando nossa introdução, nesta lição veremos que uma nova forma da espiritualidade, holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamento em princípio extraído das religiões orientais. Dessa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão prominente a líderes mundiais com muito segmento do cristianismo. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque a influência de algumas religiões e algumas crenças espirituais tem influenciado muito no cristianismo. Por ter recebido um espírito que foi dado por Deus, o ser humano sempre deseja ter contato com Deus. Lamentavelmente, o inimigo da humanidade conseguiu desviar a atenção do ser humano para os falsos deuses, falsas ideias acerca do universo do mundo espiritual. Olha só, nós nessa lição, nós vamos abordar assunto. O ser humano, por ele ter o Espírito de Deus, então ele sempre deseja ter contato com Deus. Ele já sente essa necessidade espiritual na sua vida de adoração, de adorar um único Deus.
Ele já nasce com esse espírito de adoração, de adorar. Mas o inimigo, como é terrível, usando a sutileza de Satanás, ele vai implanta ou começa a desviar a atenção do ser humano para começar a seguir, né? E acreditar em falsos deuses, em outros deuses, uma falsa ideia acerca do universo e do mundo, né? Há umas crenças, a pessoa tem um desejo de adorar um Deus, e tem que ser o Deus único, o Deus criador. Só que o ser humano, por essa dependência, por essa necessidade já de adorar a Deus, ele se sente um vazio quando não adora a Deus. E o inimigo aproveita desse momento, desse vazio, para a pessoa adorar um falso Deus e se apegar com os deuses falsos, que é o inimigo da nossa alma, para tirar a atenção do ser humano do Deus criador, que o inimigo é o maior invejoso do ser humano criado por Deus. O primeiro tópico da nossa lição, né? Nós já vamos entrar aqui, a primeira parte, também vai estar passando na sua tela, o fenômeno religioso, a busca do sagrado, a necessidade, né, a busca do sagrado, a necessidade do homem, né, a necessidade do ser humano pela busca do sagrado. A origem do holismo, a palavra holismo vem do grego, né, holos, significa inteiro. O primeiro filósofo a discutir o holismo foi Aristóteles, em sua análise sobre a metafísica no século IV a.C. Então, esse filósofo, ele começou a discutir sobre o holismo e foi a sua análise sobre a vida espiritual da pessoa. Ele conseguiu desvirtuar, conseguiu tirar a atenção das pessoas do Deus criador, do Deus único, e começar a colocar as pessoas a acreditar na natureza, acreditar em espírito, acreditar em espírito das águas, sobre as coisas deste mundo, e tirando a espiritualidade do homem, a atenção do homem na vida espiritual, no sagrado, que é o Deus único. Então isso tudo é uma sutileza de Satanás, querendo desvirtuar, tirar a atenção, desviar a atenção do homem para o sagrado. A astúcia de Satanás sempre foi tirar, desviar a atenção do homem. Até no dilúvio, nós começamos a ver a história, estudar, que vemos que os homens, naquela época, antes do dilúvio, eram os homens adúlteros, eram os homens que viviam na prostituição, viviam no adultério, e o homem que era amante de si mesmo, ele amava mais a ele próprio do que o próprio Deus Criador. Depois do dilúvio, aí começou a idolatria a entrar entre o povo. A idolatria foi entrando no coração do povo e eles começaram a acreditar e fazer vários deuses com as suas próprias mãos, fazendo oferenda a deuses, né? O paganismo começou a entrar na humanidade e foi se espalhando cada vez mais. Nós olhamos quando nós vemos que Abraão saiu do meio da sua parentela e ali já a idolatria já estava começando ali a existir. Mas depois de Jacó para cá, a gente começou vendo mais a idolatria entrando no coração das pessoas, a idolatria, eles adorando vários deuses, muitos deuses, eles adorando e deixando o Criador de lado e se apegando às coisas materiais, adorando os deuses pagãos dessa terra. A idolatria, né, por necessidade que o homem já tem em si, né, o Espírito de Deus na sua vida, então ele sente a necessidade de adorar, e essa fraqueza tem entrado no coração de muitas pessoas, na mente de muita pessoa, que ele costuma adorar várias coisas, se apegar, né, se apegando muitas coisas materiais, idolatrando,
Tem pessoas idolatrando cantor, tem pessoas idolatrando jogador de futebol, tem pessoas idolatrando até às vezes um pastor, um líder religioso. Nós não podemos idolatrar ninguém, tá? Nós precisamos somente crer em Jesus Cristo, o único Deus. O nosso ponto 2, Deus e os deuses. Que há uma humanidade, uma necessidade de possuir um objeto de adoração. Em verdade, em contexto do fenômeno presente em toda a cultura, contudo por não conhecer o Deus verdadeiro. Por não conhecer o Deus verdadeiro, por exemplo, quando o povo saiu do Egito e estava acostumado na cultura egípcia, e vários deuses que ele ia junto com seus senhores e via eles adorar os vários deuses que eles tinham na época, quando eles saíram do Egito e que Moisés ficou afastado do arraial, eles fizeram um bezerro de ouro ele estava sentindo a necessidade de adorar algo. Mas nós não podemos se apegar a algo aqui nessa terra, coisa que nós vemos. Por quê? Adoração é pela fé, é espiritual. Não é coisa, objeto. O budismo, por exemplo, essa crença, ele se apega a algo. Ele não se apega a Deus, ele se apega a algo. Por exemplo, quando ele perde um objeto, ele chora, ele fica triste, porque se apegou a algo, se apegou a coisas materiais. E nós não podemos se apegar às coisas materiais, porque nós não somos possuidor, como nós falamos naquela lição anterior. Lembra que a lição anterior, inclusive se quiser voltar lá atrás, dar uma olhadinha na lição anterior, nós falamos sobre a diferença do dono, né, seu possuidor e seu mordomo, onde nós falamos sobre a mordomia cristã, a lição 10. Então nós não somos possuidor de nada, nós somos mordomo, nós somos aqui para nós cuidar das coisas que nosso Deus confiou em nossa mão. Nós não somos dono de nada, não somos possuidores de nada. Então nós não podemos se apegar às coisas dessa terra, porque o melhor para nós está no céu. É a salvação em Jesus Cristo e nós morar no céu. Nós precisamos se apegar a Deus, estar com Jesus Cristo, se apegar a Deus, para nós ter direito de vida eterna. Nós não vamos ficar nessa terra para o resto da vida. Então nós não podemos se apegar às coisas desse mundo. E tem muita gente se apegando às coisas desse mundo e idolatrando. Tem gente que se idolatra um filho, tem gente que se idolatra uma casa, um carro. E nós não podemos se idolatrar essas coisas dessa terra. Porque o ser humano naturalmente busca pelo sagrado. Todo ser humano tem a lei de Deus cravada em seu coração. Dá uma olhada lá em Romanos capítulo 2, versículo 15, fala que todo ser humano tem a lei de Deus cravada, né, no seu coração. O espírito humano vem do próprio Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala que Deus soprou o fôlego de vida ao homem. O diabo, sabendo que o ser humano naturalmente buscaria pelo Criador, inventou falsos deuses. A ideia acerca da criação do mundo espiritual. Com isso, o homem mudara a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador. Tem pessoas servindo criatura, coisas criadas, e não o Criador. Nós temos que adorar o Criador, não a criatura. Aleluias. Então aqui vai estar passando na sua tela vários deuses que as pessoas adoravam na antiga aliança, aí, o povos, os cananeus, o egípcio, a Babilônia, tinha os seus deuses pagãos que eles adoravam no lugar de Deus. A nossa visão geral desse primeiro ponto vai falar assim: o fenômeno religioso está ancorado na necessidade mais profunda do ser humano na busca pelo sagrado. O ser humano sente a necessidade, essa necessidade de buscar pelo sagrado. Mas o sagrado que nós precisamos buscar é o Deus Criador e não criatura. E o diabo usou dessa sutileza para enganar o ser humano, por ele sentir esse vazio, sentir essa necessidade de adorar a Deus. O diabo confundiu a mente de muitas pessoas e está aí as pessoas adorando criatura no lugar do Criador. Já indo para o nosso segundo tópico,
Fala assim, a parte vai estar passando na sua tela, a parte espiritual, humana e a sua necessidade de expressão. O antigo paganismo, isso não é da agora, tá? Isso não está chegando agora, isso é antigo. Há cerca aí de 3.000 anos antes de Cristo já começou a idolatria entrar no ser humano, né? Trocar o sagrado pela idolatria, pelo paganismo, né? Depois do dilúvio, a humanidade cedeu à influência maligna e se voltou para a idolatria. Desde o dia de Jacó se vê na Bíblia a idolatria entre o homem. Lá em Gênesis capítulo 31, versículo 19, você já vai começar a ver a idolatria ali entrando no coração do ser humano. E aí começar a espalhar, fazendo aqueles deuses, né, pagãos, e as pessoas carregando aquilo ali. Inclusive, alguns deles foi junto com Abraão e acabou levando na bagagem algum deus pagão. E assim, sempre quando o povo de Deus ia para algum lugar, sempre junto com ele, tinha às vezes um enganador ali que não estava adorando o Deus Criador, mas adorando criatura feita pelo mão de homem. A idolatria existe no mundo há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Por essa causa, Deus separou Abraão e a sua descendência do povo idólatra. Deus separou Abraão do povo idólatra. Nós olhamos lá, quando nós vemos Labão era um homem que vivia na idolatria, né? E nós vamos vendo as pessoas que antes de Abraão já estava adorando a criatura no lugar do Criador. E Deus separou. Então Deus separa sempre um homem, uma mulher, separa um ser humano para fazer a diferença nessa terra. E aí é triste quando nós ficamos sabendo que uma pessoa foi separada por Deus para fazer a diferença nessa terra e a pessoa acaba sendo influenciada pelo diabo e começa a viver num mundo pecaminoso, no paganismo e na idolatria, né? Quando a pessoa às vezes já saiu de lá do paganismo, saiu de lá da idolatria, e é triste quando nós sabemos que a pessoa teve todo o conhecimento na palavra de Deus e agora volta ao paganismo de novo, volta à idolatria de novo e achar que é certo. Aqui nós vamos para o segundo ponto do nosso segundo subtópico. Nesse ponto nós vamos falar sobre misticismo oriental. Essa parte é muito importante, já estou chegando aqui a pouquinho, já vai começar a falar aqui, ó, aquilo que eu falei lá no início. Não perca, continua comigo, olha só que vai falar esse ponto aqui. O mundo inteiro vem sendo influenciado pelas religiões orientais, como hinduísmo e budismo e taoísmo. Parte B. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo. E sua prática de fé possui aproximadamente 5.000 anos. Eles crêem na eterna lei, onde vida faz parte de um universo vivo, com os poderes divinos. Hoje, na Índia existe aproximadamente 330 milhões de deuses. Na Índia, as pessoas acreditam crer aproximadamente 330 milhões de deuses. Nós temos só um único Deus. É o Deus Criador. Aonde nós falamos sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. Mas, presbitério, como você pode me explicar então? Você serve 3 deuses? Não. A Trindade, nós falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é como o nosso corpo também, ela é uma trindade, nós somos tricotômicos. Nós temos corpo e alma e espírito. Ah, mas não deu para mim entender direito. Como é que é isso? É um só e tem função de 3? Vamos lá para uma coisa, voltar um pouquinho atrás. Vamos lembrar daquele aparelho de som? 3 em 1. 3 em 1 tinha 3 funções, né? Rádio, fita e disco. Ele é um aparelho só com 3 funções. Assim também é o nosso Deus. É um Deus só com 3 funções. O nosso corpo é um corpo só em 3 funções. Eu acho que você conseguiu, eu consegui te esclarecer um pouco melhor para você. Não é que nós estamos adorando 3 deuses. É 3 em 1, com 3 funções. Deus Criador, né? Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vendo que o hinduísmo não é agora.
O hinduísmo ele tem crescido nos últimos tempos muito, mas o hinduísmo vem 3.000 anos, aproximadamente aí, né? Tem 5.000 anos, então 3.000 anos antes de Cristo já existia o hinduísmo. As pessoas acreditando, se apegando a vários deuses, né? Deus Lua, Deus Sol, Deus Natureza, né? Deus das águas, e se apegando assim em animais, né? E assim crendo em vários deuses. Diabo confundindo a mente do ser humano, porque o intuito do diabo é tirar do ser humano conhecimento de Deus. É como vamos colocar assim, é como uma criança quando nasce, alguém tira ele da presença do pai para ele não conhecer o pai. E ele vê várias pessoas e ele não sabe quem é o pai dele verdadeiro. Aí vê uma pessoa, acha que pode ser o meu pai, parece um pouco tal. Então traz a confusão na mente para não saber. Esconde, né? O diabo tenta esconder o Deus criador do ser humano apresentando outros deuses. Aproveita da fragilidade da pessoa. Na verdade, é a falta de conhecimento na palavra de Deus e falta de maturidade espiritual. Se aproximar mais de Deus. Se nós se aproximamos mais de Deus, nós vamos conhecer o Deus que nós servimos. Mas como que eu vou conhecer um Deus que eu não vejo, que eu não pego? Assim foi o povo quando saiu lá do Egito. Eles não estavam crendo no Deus que eles não viam, queria pegar, eles queriam ver. Mas você se apega com Deus pela fé, pelo conhecimento da palavra, na oração. Nós orando, nós conversando com Deus e nós indo à igreja, né? Indo reunir com o povo no templo de adoração, junto com o povo, junto com seus líderes religiosos, a qual ensina a Bíblia. Temos que ter cuidado também, observar se o seu líder religioso está ensinando a palavra de Deus, está ensinando a Bíblia. Segundo ponto, o vitimismo oriental. As pessoas querem muito pregar isso aí hoje, né? O diabo tem usado a sutileza para colocar assim, né, o mundo cósmico, tudo é paz, né? Como não tem um Deus criador, você pode ter seu próprio Deus, né? Você tem essa liberdade para você escolher seu Deus. Não, nós temos que ter cuidado porque essa liberdade de escolha, o Deus único, a pessoa às vezes fala assim, não existe uma verdade absoluta. Não, nosso Deus é uma verdade absoluta, sim. Tá? Ela é uma verdade absoluta. O nosso Deus Criador é uma verdade absoluta. O budismo significa a palavra despertar. É a quarta maior religião do mundo. É aproximadamente 520 milhões de adeptos. Esse segmento tem a sua visão filosófica que exclui a ideia de um Deus único. Não acredita no Deus único. Acredita na paz cósmica. Tem que ter muito cuidado, porque quando você vai começar a estudar, se você olhar assim, nossa, aquela religião ali é que está certa, o diabo vai começar a trazer dúvida. Por quê? Vai ter certos tipos de seitas religiosas que vai aplicar um mundo espiritual para você, que você vai começar a entender como aquela religião ali que é boa, vai começar a entender ali que aquela religião ali que é a certa. Então, o inimigo trazendo confusão na mente do ser humano sobre as religiões, sobre não precisar de ter um Deus único, pode ter vários deuses, você tem liberdade para você crer em vários deuses. O taoísmo, quer dizer tal caminho, conta com aproximadamente 20 milhões de seguidores, de adeptos em todo o mundo. Para os seus adeptos, tudo no universo é importante para o equilíbrio da vida. Tudo na Terra é importante do equilíbrio da vida. Por exemplo, para a natureza, a lua tem influência numa plantação. A pessoa vai fazer uma plantação de algo, ele tem que plantar em tal lua. Isso aí já vem desde do início, eles acompanhavam esses fenômenos para fazer a sua agricultura. Mas o que esses adeptos eles fazem? Eles trazem para a pessoa que também faz parte desse caminho do universo, é importante para o equilíbrio da vida espiritual da pessoa. Negativo. O equilíbrio espiritual da vida da pessoa se chama Deus Criador. Se apegar, se unir
ao único Deus Criador, a qual vai te dar um equilíbrio espiritual. Essas coisas do universo, a criação que existe aí, é para o equilíbrio das árvores, das plantações, do mar, né, para as colheitas. Mas agora, para a nossa vida, para o ser humano, nós precisamos estar com o Criador, não com as coisas do universo, né? Não acreditar, não crer que a nossa vida espiritual está dependendo de se apegar nas coisas matéria dessa terra, pegar nas coisas do universo, não. É o nosso Deus Criador, a qual nos traz desejo de servir a Deus, despertamento para servir a Deus. Terceiro ponto, o fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. A antiga aliança do paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana, do nosso terceiro ponto. Parte fundamental da espiritualidade holística. No nosso terceiro ponto, como eu estava falando, né, o fundamento da espiritualidade holística. Infelizmente, os formadores de opinião, por meio de grande mídia, fizeram aproximadamente 5 milhões de pessoas acreditar que tudo no universo está interligado ao divino. O homem e a natureza são uma coisa só. Em vez de você ficar olhando essas religiões e seitas, achando que é bacana, achando que é bom, achando que ela está certa, vai para a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia, baixa uma Bíblia no PDF, no seu celular, estuda a Bíblia. Não vai para alguma seita religiosa que vai te induzir o caminho errado. Porque quem nos mostra o caminho é Jesus Cristo. Jesus é o que nos mostra o caminho. Parte B. A visão holística faz com que as pessoas pensem que o centro do universo são elas mesmas. O diabo conseguiu fazer o ser humano pensar que também é como Deus. Meu Deus, misericórdia. Olha só essa situação. O diabo quer colocar na mente do ser humano que ele é igual a Deus. Lembra que ele falou lá para Eva? Que ela ia ser semelhante a Deus? Então o diabo quer colocar no ser humano que ele é um Deus. Lembra também que a Bíblia fala que o homem no final dos tempos ia ser amante de si mesmo? A pessoa amar ele mais, crer mais nele do que no próprio Deus. Tem pessoas que começam a crer que ele consegue, ele faz. E eu quero dizer para você nesta lição, aplique para os seus alunos. Sem Deus, o nosso Deus Criador, a pessoa não consegue fazer nada. Nós somos dependentes de Deus. Tem pessoa que começa a amar tanto ele, achar que ele é mais importante que Deus. O mais importante na nossa vida é Deus. Aleluia. Então você vai ler para nós lá Gênesis capítulo 3 e versículo 4, que o homem precisa adorar o único Deus que é revelado na Bíblia. O resto que passar disso é invenção do diabo, é invenção do inimigo contra a nossa alma, contra a nossa crença. Querer fazer o ser humano acreditar no paganismo, acreditar na idolatria. Então precisamos ter muito cuidado para o diabo não abater a sua fé. O diabo é enganador, o diabo veio para enganar o ser humano. E o diabo nos últimos tempos, os adeptos de Satanás, tem tentado enganar de todas as formas, confundir a mente do ser humano. Por que essa confusão? Por falta de conhecimento. A Bíblia fala assim que erramos por falta de conhecer a palavra de Deus. Segundo ponto, né, do nosso terceiro tópico. Não há uma verdade factual, visto que para os adeptos da visão holística não há um único Deus, ou que não existe Deus. Também acredita em uma única verdade. Dessa forma, o ser humano é responsável, inclusive pela sua iluminação de alegria eterna. Visto que para os adeptos da visão holística não há um único Deus. E para você que é ouvinte dessa aula minha, como que está a sua vida espiritual? Você acredita no único Deus? Você acredita no Deus Pai Criador, no Deus Filho
Salvador, no Deus Espírito Santo Consolador? Ou você está também perdido acreditando em vários deuses? É bom momento você pegar essa lição, estudar bastante ela e as referências também que está passando aí. A Bíblia é clara em dizer que além de Deus não há outro. Isaías 45, versículo 5, lá na Antiga Aliança, o profeta Isaías escreve. E que só existe um caminho e a única verdade. João 14, 6. Só existe um caminho e uma verdade. A ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são o fundamento da espiritualidade da holística. Quarto ponto, já para nós finalizando, chegando na reta final do nosso estudo. Aqui, olha só, importante agora, não perca essa reta final aqui desse ensino, que é muito importante para nós. O que eles não querem aceitar? Esse povo. Para os holistas, não existe pecado original e o pecado individuais fazem parte do processo da construção da vida. Dessa forma, a mente fica cauterizada e não ocorre acusação consciente do pecado para gerar arrependimento. O que é a aplicação e o entendimento dessas pessoas? Que não existe pecado original, que não originou o pecado no Jardim do Éden, que o homem não se afastou de Deus, então ele não se sente a necessidade de ter um arrependimento, a sua consciência, ele sente que ele não tem pecado, então ele não sente necessidade, a sua consciência não sente a necessidade de arrependimento. E se não haver arrependimento, não há salvação. O homem, nós, homem, tem herança, carregamos a herança do pecado com nós. Mas se nós formos um pecador arrependido, precisamos arrepender. O que nós olhamos lá na Antiga Aliança, nós começamos a ver que os profetas começavam a falar que o povo precisava se arrepender dos seus maus caminhos. Quando João Batista, já cá no Novo Testamento, nós vemos João Batista, ele vem do deserto pregando, arrependei-vos, arrependei-vos. Depois nós vemos Jesus Cristo vindo pregando para o povo, arrependei-vos. Depois nós vemos Pedro pregando, arrependei-vos. E hoje a maior mensagem que precisamos aplicar para a sociedade, a maior palavra, pregação, não é a pregação induzir o povo materialista, começar a pregar que você vai conseguir coisas boas, que sua vida vai ser sua bênção. Não, nós precisamos pregar o arrependimento, arrependei-vos. Que aí, se haver arrependimento, nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor Jesus e alcançar a salvação. E a aplicação holística, eles acreditam que não ocorre acusação, não tem acusação na sua mente, porque a sua mente está cauterizada a não acreditar, né, na sua consciência de que tem pecado, para gerar arrependimento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Um dos símbolos do taoísmo é o Yin, Yong, onde o Yin é o princípio da noite e treva. Yong é o princípio do dia, luz. O taoísmo diz que a luz e a luz e a treva dependem um do outro. Então, o taoísmo, né, trouxe essa aplicação, um dos símbolos, né, deles, né, é o princípio da noite, o princípio do dia. Diz que a luz e as trevas dependem um do outro. E eu quero dizer que a luz é luz, treva é treva. Por que eles trouxeram isso aí? Por exemplo, a luz do sol, que traz a claridade, né? E aí as flores das árvores que vai dar fruto, elas abrem as flores e às vezes, geralmente, uma flor, à noite, quando a lua vem, né, ou se escurece, o sol se afasta e se escurece, aquela flor murcha. Mas eu quero dizer que a nossa vida espiritual é diferente. Nós temos que ser luz e brilhar no meio das trevas, aonde nós estiver. É diferente da natureza. A natureza criada por Deus, cada um tem a sua necessidade que precisa na terra. E o homem necessita da presença de Deus e ser luz no meio das trevas. Segundo ponto do nosso quarto ponto, falamos sobre
um Salvador pessoal. Olha só, como foi mostrado, não há outro Deus, nem tampouco um Salvador pessoal. No Nova Espiritualidade Holística. Não existe para eles não há Deus, nem tampouco um Salvador. Para eles não existe Deus e não tampouco Jesus Cristo. E o diabo quer tirar da mente do ser humano que não existe Jesus Cristo, quer tirar a qualquer preço. Infelizmente, os deuses desse século, que é o diabo, Deus desse século fala, é o diabo, cegou entendimento das pessoas para não crer no único caminho que é Jesus Cristo, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Os deuses desse século, diabo, Satanás, tem cegado o ser humano para não acreditar no Deus Criador, em Jesus Cristo Salvador. Jesus pediu, parte B, Jesus pediu para testemunhar, pregar o evangelho a toda criatura, juntamente por causa da mentira que o diabo semeou e está semeando no mundo inteiro. Vamos lá para o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 15, Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Então, já chegando ao nosso final, essa visão geral desse quarto ponto, a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostra a fraqueza da espiritualidade holística. A realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostra a fraqueza da espiritualidade holística. Então, a necessidade de um Salvador pessoal mostra a fraqueza da espiritualidade holística. É tudo um adepto satânico para confundir a humanidade, para perder a salvação, direito de salvação. Todo ser humano tem direito de salvação, mas precisamos se arrepender, precisamos crer em Jesus Cristo, nosso Salvador, e arrepender. Lembrando bem aqui, finalizando, lembra da mulher adulta, que segundo o povo foi pego em ato de adultério, que trouxe até Jesus? Ele falou assim, cadê seus acusadores? Foi todos embora, eu também não te acuso, vai, não peques mais. Quer dizer, se arrepende e não continua na prática do pecado. Então você, ser humano, você crente, servo de Deus, já foi pecador. Você já foi um homem adúltero, já foi um traficante. Não é viver agora. Tem muita pessoa que às vezes fica ostentando, se engrandecendo o que ele era no passado. Ei, aquela vida do seu passado, tudo que era passado ficou para trás. Nova criatura você é em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Se você matava, agora você não mata mais. Se você era um homem sexual, agora você não é mais. Se você era uma mulher adulta, um homem adulto, você não era mais. Se você era um mentiroso, se você era um ladrão, se você era desonesto, agora você é nova criatura em Cristo Jesus, porque é um arrependimento dentro de você e você está apto a subir com Cristo até o céu se você continuar firme, permanecer firme em Cristo Jesus e não entrar no adepto de Satanás, começar a crer nessas hostes satânicas para confundir a mente dos cristãos. Na conclusão aqui, vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma, a expressão religiosa é possível entrar em contato com a força da natureza, com energia, cosmo, do universo, conhecer até mesmo domesticá-lo. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade a negar Cristo. Então tem gente trazendo coisas, se apegando coisa até para dentro, trazendo para dentro da sua casa, e uns religiosos colocando aquilo lá no altar como fosse o Deus. O nosso Deus Criador está no trono, aleluias, e nosso Salvador está à sua direita, aleluia, esperando o momento, a ordem de Deus para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja é a coluna e a verdade. Diante disso, precisa anunciar com ousadia que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, ninguém chega ao céu. Que esta lição seja bênção para você. Finalizamos aqui este resumo dessa escola dominical. Que Deus te abençoe. Dá uma ótima aula para você domingo. E a última lição desse trimestre, nós vamos estar falando, aleluias, 13ª lição, última lição, próximo domingo, dia 25 de setembro, resistindo à sutileza de Satanás. Eu peço você, volta lá na lição 4 e na lição 5 do meu canal, dá uma olhadinha, e também na lição 11, que você vai ver que nós temos que resistir
a sutileza nos dias que antecedem a volta de Jesus. Satanás está lutando de tudo para abater a sua fé e você não ir na igreja, você ser desmotivado. Mas aqui está uma palavra de motivação. Continua firme na presença do Senhor, que nós alcançaremos o céu e encontraremos lá para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Dá um joinha aí, se inscreva no meu canal, que essa mensagem seja bênção para a sua casa e para todo o seu ministério. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula.